Olá, turma, como estão? Tudo em paz? Espero que estejam todos bem. Professor Javan de Geografia, e vamos dar início aqui a uma nova jornada aqui, né? Um novo ano letivo no formato de aulas remotas e com a disciplina de Geografia, tá certo, gente? Então a gente vai dar início aqui a uma nova remessa de atividades, de aulas, né? Falando sobre essa grande ciência que é a Geografia, tá bom? Então a gente vai dar início aqui falando sobre o que é a geografia, certo? A princípio, né, a geografia é uma ciência, né, assim como qualquer uma outra matéria e essas outras ciências que são ensinadas, né, dentro das escolas, tá? Mas o que é essa ciência, né? Qual é o objeto de estudo desta ciência? Para que serve a geografia? Tá? O que estuda essa ciência? Qual é a preocupação dela? O que ela tenta nos mostrar? Tá? E, principalmente, qual a importância da geografia? Tá? Por que estudar a geografia? Tá certo, gente? Então, a partir dessas pequenas perguntas aqui, a gente vai dar início, né, nossa primeira aula de geografia aqui na série aí do primeiro ano, tá bom? Então, vejamos. A própria palavra geografia, ela me dá uma ideia de formação, né? Geo. Esse radical geo mais grafia, né, vai formar a palavra terra mais estudo. Portanto, a geografia é o estudo da terra, né? Mas que parte da terra essa ciência vai estudar? Ela vai se dedicar a que parte do nosso planeta? Tá bom, gente? Então, geografia significa estudo da terra, descrição da terra, tá bom? Então, veremos. A geografia, ela é o estudo das relações, ou seja, o que uma coisa tem a ver com a outra, da relação entre o homem e a natureza, ok? Então, como é que o homem, como que os seres humanos se comportam dentro, né, desse espaço geográfico? O que é o espaço geográfico? É o espaço onde vivem os seres humanos. Por isso a geografia vai se preocupar da relação entre os seres vivos, principalmente a humanidade, com o meio em que ele vive, que é chamado espaço geográfico, tá bom? Deu para entender até aqui, gente? Tá tranquilo aí? Tá calmo aí? Geografia significa estudo da terra, terra, grafia, descrição, né? Então, a partir desse princípio, a gente vai adiante aqui nos aprofundando, tá bom? Então, lá no início eu falei que a geografia era o quê? Era uma ciência, não é isso? Falei que a geografia era uma ciência geográfica. Se ela é uma ciência, ela vai estudar alguma coisa, não é isso? Por exemplo, a biologia estuda a vida, né? Vida, logia, estudo. A história é uma ciência. O que faz a história? Ela estuda o presente, passado e futuro? Não. A história, ela analisa os fatos feitos por seres humanos ao longo da sua vivência. A história não tem muita preocupação com o futuro, até porque não tem como estar prevendo. Isso aí já é uma outra questão, já é uma outra ciência. Isso aí já é com a astrologia, né? E por aí vai. E, portanto, a geografia ela vai estudar o espaço geográfico, é o espaço onde convivem, né, a humanidade, certo? Então, uma das principais relações da geografia é com a natureza e com a sociedade. Como que essa sociedade transforma essa natureza? Através da técnica. Basta você analisar o lugar que você mora. Observa um lugar que antes era uma praça e agora foi destruída para construir uma outra paisagem. Houve uma alteração, houve uma mudança nesse espaço geográfico. Por conta de quem? Por conta da sociedade. E o que foi alterado nisso tudo? A natureza. Deu para entender essa relação aí entre sociedade e natureza? Então a geografia ela vai tentar explicar por que essas transformações ocorrem e qual a consequência, né, a consequência primeira da alteração do espaço geográfico para a vida das pessoas, tá bom? Então aquele espaço que você olha, que antes era um espaço natural, só com vegetações, né, plantas e tal, e que depois ele passou por uma transformação, ele passou a ser um espaço social, porque ele foi alterado, tá?
Ele foi alterado como? Através do tempo. Tudo bem, gente? Até aqui? Ok, vamos adiante aqui. Então, assim, ao longo do surgimento dessa ciência, surgiram algumas correntes de pensamento geográfico, né? Alguns teóricos defendiam que esse estudo deveria ser feito de uma forma, outros teóricos defendiam que ele tinha que ser feito de uma outra forma, e aí foram surgindo pensamentos diferentes e correntes diferentes para explicar o espaço geográfico, tá? E um desses pensamentos é o método regional, certo? Então, o Richard Hastorn, né, ele vai dizer o quê? Ele vai opor-se ao determinismo. Ele vai dizer que não há diferença, né, nas áreas a partir das relações entre as pessoas, o homem e a natureza, mas sim uma integração de fenômenos heterogêneos. Ele vai dizer que o homem convivendo na sociedade, na natureza, ele não vai alterar isso de uma forma que prejudique a vida dele. Pelo contrário, vai haver uma fusão, vai haver uma mistura entre sociedade e natureza. Por exemplo, o agricultor, né? Como que a comida chega às nossas mesas? A carne, se não tiver alguém que crie o animal lá na agropecuária, alguém para abater esse animal, a carne ela não vai chegar na nossa mesa, né? As frutas, os legumes, as verduras, os grãos, né? Se não tiver o agricultor para estar cultivando essa semente, essas comidas não vai chegar na nossa mesa. Então, o que esse cara está dizendo aqui, o Richard? Ele está dizendo que o homem ele precisa alterar essa natureza para a própria sobrevivência. Então, a relação homem-natureza, na concepção dele aqui do método regional, tem que haver um equilíbrio, né? O homem ele vai usar a natureza mais para a sua sobrevivência. Tá ok, gente? A outra corrente de pensamento é o determinismo ambiental, tá? Vamos ver aqui o que é que ele defende aqui. O Friedrich Hetzel, ele vai dizer o quê? Isso lá por volta do século XI, né? O determinismo, o nome já diz, determina que as condições naturais interferem no comportamento humano e na capacidade de progredir. Esse tipo de pensamento é um pensamento que, por muito tempo, foi um pensamento preconceituoso, né? Por exemplo, qual a parte mais quente do planeta Terra? Qual o continente mais quente? É a África, né? Então, na concepção geográfica do pensamento determinista, ele dizia que os africanos tinham que ser inferiores a outros seres da Terra, porque a parte do planeta que recebia mais sol, isso determinava até a capacidade de pensar dos africanos. Isso depois foi provado que é um preconceito e que isso não interfere, né, de forma alguma. Por exemplo, os africanos serem menos ou mais inteligentes do que os europeus, que são brancos, tá? Então, o determinismo vai dizer o quê? Que as condições naturais do lugar onde você mora vai interferir no teu comportamento, tá? A próxima corrente de pensamento, do pensamento geográfico, é a nova geografia, que é a chamada geografia pragmática, né? O que esse pensamento vai determinar, tá? Então, surge na década de 50, né, do Walter Christler. Então, ele vai dizer o quê? Utiliza-se de leis empíricas, métodos matemáticos e faz analogias com ciência da natureza e princípios da economia burguesa, né? Então, para entender o espaço geográfico do Walter, ele vai dizer o quê? Que você tem que fazer cálculos matemáticos, tá? Cálculos matemáticos, por exemplo, um lugar que é pequeno e que tem muitas pessoas, ele vai dizer que essa quantidade de pessoas vai interferir no comportamento das pessoas, entendeu? Então tem que ser feito um cálculo matemático para dizer, no espaço de tantos metros quadrados só vai caber tantas pessoas. Então, uma superpopulação em um lugar pequeno, isso pode acarretar alguns problemas. Por exemplo, saneamento básico, né? Um lugar que tem muita gente e não tem saneamento, a possibilidade de gerar doenças naquele lugar é muito grande, porque quanto mais pessoas, mais lixo vai ser gerado. Se você não tem saneamento básico, você não tem água para higiene, né? As ruas ficarão sujas e a possibilidade de surgir bactérias, vírus nesse espaço sujo é muito maior do que no espaço onde tem poucas pessoas e que esse espaço seja bem tratado, tá? Esse é o pensamento aí da geografia pragmática, tá bom, gente? E
Um outro pensamento geográfico é a escola humana, que vai dizer o quê? Ela é baseada nos estudos da cultura do homem como um agente transformador, tá? Então, Aziz Jabizabe, que é um dos principais teóricos da divisão do relevo, ele vai dizer o quê? Que o homem, ele precisa transformar a natureza. Ele é o principal agente transformador da natureza, né? Além das forças naturais, vai haver também a transformação do homem, a transformação da natureza por parte das pessoas, tá ok? Essa é a escola humana aí, tá bom? Então, fechando aqui na nossa linha de raciocínio, geografia, o que é? Geo, terra, grafia, estudo, ou seja, é a escrita da terra, é a ciência que estuda a terra. Isso vem lá desde a Grécia Antiga, tá certo? E os primeiros geógrafos surgem onde? Surgem na Grécia, né? Veja aqui, Heródoto é tido como o pai da geografia, assim também como o pai da história, certo? Heródoto, o primeiro geógrafo, né? O primeiro homem a fazer a descrição dos lugares por onde ele passava, tá certo, gente? Cláudio Ptolomeu, né, viveu durante a Idade Média, e ele vai dizer o seguinte: ele vai elaborar um sistema astronômico em que a Terra aparecia no centro do sistema solar, porque em algum momento da história achava-se que o centro não era o Sol, né? Hoje nós sabemos que todos os astros circundam em torno do Sol, né? E além de ter seu próprio eixo, achava-se que a Terra que estava parada no espaço e que tudo circundava em torno da Terra, tá? Então Ptolomeu ele vai criar um sistema astronômico que vai explicar essa teoria de uma forma diferente, tá bom? E o Estrabão elaborou o estudo geográfico regional. Ele começou a sair, né, andava, passeava no lugar onde ele morava, e ele começou a analisar as formas de relevo. Por exemplo, uma parte era mais alta, outra era mais baixa, outra era mais plana, e daí surge a ideia de relevo que nós temos hoje. Os planaltos, né, as planícies, planalto, lugares altos, planícies, lugares planos, e as depressões, que são lugares baixos, tá certo? Essa é a principal noção de geografia, tá bom, gente? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês nesse primeiro encontro, nesse primeiro contato, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Em seguida vai ter aqui uma breve atividade que vocês vão ter que estar realizando durante a semana, tá certo? O que vocês farão? Qual é a atividade? Vocês vão elaborar um quadro comparativo, né? Atividadezinha de hoje aí, ó. Vocês vão elaborar um quadro comparativo e preencher com as características de cada corrente do pensamento geográfico. Isso que eu acabei de explicar, tá? Aí vocês podem também estar pegando aí, fazendo uma consulta na internet, né, sobre como esses pensadores determinaram o que a gente acredita até hoje, tá certo? Então você vai fazer um quadrinho lá e vai colocar determinismo, geografia humana, e você vai preencher com cada característica, o nome dele de um lado e do outro lado as características, tá certo, gente? Então era basicamente isso. Estarei disponível aí no PV para a gente estar tirando maiores dúvidas, tá certo? Então até a próxima e fiquem com Deus.